Olá, seja bem-vindo ao preparatório para comissários de voo Braga Academy. Estamos no caderno 1, o caderno de emergência e sobrevivência. Essa é a terceira disciplina do caderno, a disciplina de sobrevivência, e estamos iniciando aqui a nossa 20ª aula. Essa 20ª aula vai tratar sobre um outro cenário para a sobrevivência, o cenário de sobrevivência no gelo. Nós já falamos sobre a sobrevivência na selva, sobre a sobrevivência na água. A aula passada falou especificamente sobre a sobrevivência no deserto e iniciamos agora a sobrevivência no gelo. Faço a ressalva aqui de que todo o conteúdo acumulado, ele transcende esses cenários. Ele pode ser aplicado tanto no cenário de selva, quanto no cenário de deserto, quanto no cenário de gelo. O que eu vou falar aqui são algumas especificidades do cenário do gelo. Não que os conhecimentos anteriores não sirvam para o gelo, mas o gelo tem algumas características específicas, que é o que a gente vai falar nessa 20ª aula. Então, vamos à aula de sobrevivência no gelo. Primeiro, esse cenário, né? Que cenário é esse que a gente está? Você permanecer numa região gelada é algo extremamente difícil. A humanidade vem aí, ao longo do seu desenvolvimento, se esforçando para poder se instalar nessas regiões. De início, inclusive, fugiu, né, a explicação, uma das explicações aí para a migração dos primeiros seres humanos é justamente fugir de condições climáticas adversas, buscando regiões onde ele conseguisse se alimentar. Certamente o gelo era uma dessas condições climáticas adversas. A temperatura muito baixa, a escassez de alimento e o vento frio fazem com que o homem não tenha noção, não tenha condição de sobrevivência por muito tempo nesse cenário, né? Você não tem alimento, você não tem... a temperatura é extremamente baixa e você tem a ação do vento, que causa uma sensação térmica que joga essa temperatura para baixo, como fatores que vão abreviar a chance de sobrevivência no cenário de gelo. O gelo realmente é muito difícil para a sobrevivência. As chances se elevam com a quantidade e diversidade de recursos da aeronave. Se você conseguiu tirar da aeronave recursos, se o charuto permaneceu inteiro, se você vai conseguir usá-lo como abrigo, você vai aumentando a sua chance de sobrevivência. Mas, mostrar para vocês aqui, ó, vejam aí nessa animação aqui ao meu lado, essa variação que você está vendo aí é inverno-verão, tá? Quando ele diminui, obviamente, é verão, quando ele aumenta é inverno. Você repare que há um movimento contrário aí, né? Quando ele aumenta em cima, ele diminui embaixo e vice-versa, porque o verão você já viu nas aulas de meteorologia que o verão se processa em hemisférios, as estações se processam nos hemisférios de forma diferente. Então, você está vendo ali a cobertura de gelo que a gente chega a ter. Veja ali na América do Sul, na região dos Andes, né, no sul ali da Patagônia, na Argentina, que é bastante, né, a presença de gelo ali é bastante grande também, bastante significativa, se tratando de hemisfério sul, né? E no hemisfério norte, claro, toda aquela imensa região ali do norte dos Estados Unidos, Canadá e lá para cima o Alasca, e as regiões ali na Europa e na Ásia também são bastante atingidas. Você tem bastante cenário de gelo, até mais do que deserto, para essa questão de sobrevivência. Então vamos lá, orientações gerais sobre sobrevivência no gelo. O que dá para fazer aí? Primeira coisa, a manutenção da temperatura do corpo é um dos maiores segredos para o êxito da sobrevivência no gelo. Tentar manter a temperatura. A gente já viu os efeitos da hipotermia. Portanto, manter vestida a maior quantidade de roupas, as extremidades, mãos, pés, orelhas, cabeça, nariz, mucosas e pele devem ser muito bem protegidas, né, as extremidades. Em caso de congelamento, não friccionar as partes envolvidas, porque você pode simplesmente quebrar o dedo congelado e perder o dedo congelado assim, desse jeito. Ele congela e quebra. Ainda mais sobre sobrevivência de orientações gerais. Não tocar partes metálicas estando desprotegido. Por quê? Porque você pode queimar a pele, se a parte metálica certamente vai estar muito gelada, pode queimar a pele ou pior, pode grudar a pele na parte metálica e ao puxar você vai arrancar um pedaço da sua pele, o que não é agradável.
Manter o corpo, você já deve ter visto esse efeito aí com o picolé. Pega um picolé muito gelado, quando ele está todo branquinho, coloca na língua, o que acontece? Ele gruda na língua, né? E aí você tem um certo desconforto ali, às vezes queima a língua, às vezes inclusive machuca a própria língua com o picolé. É o efeito que está tentando se descrever aqui nesse parágrafo. Manter o corpo em movimentação leve para auxiliar a circulação, evitar o suor, pois esse congela e reduz o isolamento das roupas. O método mais eficaz para secar o vestuário molhado é envolvê-lo em neve e sacudi-lo, repetindo o procedimento até secar. Como é que você faz para secar roupa na neve? Você congela a roupa e depois você sacode para o gelo cair. É isso que ele está dizendo aqui. Bom, então vamos às ações imediatas e simultâneas da sobrevivência no gelo. O que eu devo fazer? Não difere muito da questão da sobrevivência tanto na selva quanto no deserto, você vai perceber. Acionar imediatamente o rádio-farol de emergência. Primeiro, afastar-se da aeronave, né? Se for possível. Afastar-se da aeronave o máximo que você puder por causa do risco de explosão. Mesmo tendo caído no gelo, há o risco de explosão. Então, afaste-se da aeronave por causa do risco de explosão. E aí, logo em seguida, acionar o rádio-farol de emergência, acionar o ELT. Preparar e proteger os instrumentos de sinalização, você vai precisar dos equipamentos de sinalização, né? E você só deve usar, você já sabe disso, só deve usar o equipamento de sinalização quando ouvir o ruído de resgate, né? Fora disso, não faça que é perda de tempo. Verificar as condições físicas dos sobreviventes, prestando os primeiros socorros a quem necessitar por ordem de gravidade, atendimento aos feridos. Se houver profissionais da área médica, acione para colaborar. Reavaliar os ferimentos, substituir os curativos periodicamente, né? Importante. Organizar o local de permanência, dividir os sobreviventes em grupos e atribuir tarefas. As tarefas são as mesmas, né? Montagem de abrigo, procurar água, obtenção de fogo, obtenção de alimento, fazer a fossa, fazer a latrina. Por quê? Porque isso mantém as pessoas ocupadas e isso evita problemas de relacionamento pós-estresse ali, no estresse do pós-acidente. Estipular vigias, né, tanto para fogueira quanto para qualquer situação de aeronave de busca, e aí os turnos de vigia não deverão exceder 2 horas e todos deverão participar, com exceção, obviamente, de quem está ferido ou não tem condição física nenhuma. Manter pelo menos uma pessoa na vigilância. O ideal são 2, porque quem tem um não tem nenhum, o sujeito pode dormir, o ideal é manter 2 pessoas na vigilância, ali no turno de vigilância. Manter um registro das ocorrências com hora de pouso, nome, condição física das pessoas, alimentação, condição climática, levantamento do material. Para quê? Porque isso te mantém são, isso te mantém concentrado, isso te mantém ciente do que você está fazendo, vai manter a sua sanidade. Esse diário é extremamente importante. Ainda condições imediatas e simultâneas. Avaliar a área ao redor da aeronave para determinar o local mais adequado para fazer o abrigo. Vamos começar a pensar no abrigo, né? É importante ter certeza de que o abrigo será construído sobre blocos sólidos de gelo, porque você está numa situação de gelo, tem que ver se o chão está firme. Você pode ter caído numa região que não é muito firme, e aí isso pode quebrar e você vai ter que sair daí. Distante de fendas ou mar aberto, e das encostas de montanhas ou rochas em virtude do risco de avalanche, né? Evitar fenda e mar aberto por causa de vento, né, que vai diminuir a sensação térmica. E evitar as encostas por causa da possibilidade de avalanche, se você estiver num cenário em que você tenha neve nas áreas mais altas. Manter o abrigo ventilado, evitando riscos de intoxicação por monóxido de carbono. O ideal é que o abrigo não esteja totalmente fechado. Claro, ele vai ter que estar protegido do frio, mas tem que haver uma circulação de ar, porque muitas pessoas no ambiente fechado respirando, você diminui drasticamente os níveis de oxigênio, começa a intoxicar por monóxido de carbono. Bom, vamos ao AFA mais A. Colocadas as generalidades, as ações imediatas e simultâneas, a gente parte para o AFA mais A, e o AFA mais A, você sabe, começa com abrigo. O ideal é a própria aeronave, né?
escorregadeira barco, bote também, desde que você amarre no gelo, que você consiga prender no gelo, né? São excelentes formas de abrigo. Em qualquer abrigo, acender uma vela ou uma outra fonte de calor, de forma a manter a temperatura próxima a 0 grau. Se você conseguir acender uma vela, acender uma fonte de calor, uma fogueirinha que seja, isso é importante. Por quê? Vai aquecer o ambiente em que você está. O teto deve ser liso para evitar que a neve derreta, fique gotejando. Tem que ter cuidado, inclusive, quando você for pensar no abrigo, se for um bote, cuidado porque a neve pode se acumular na parte superior, pode derreter e pingar em cima de você. E se a neve derrete e pinga em você, molhar o corpo pode iniciar um processo de hipotermia. Então, muito cuidado com o gotejamento da neve dentro do abrigo. E aí, em casos de acidente no gelo, nós temos um acidente em nível mundial que é um acidente clássico que trouxe muitos ensinamentos, até porque houve um grande número de sobreviventes e já houve a produção de filmes, de vários livros, de alguns filmes, alguns bons filmes, de livros, de relatos pessoais desses sobreviventes, que é o acidente dos Andes com um time de esportistas, eu não lembro direito ao esporte, não sei se era futebol americano, se era rugby, mas era um time de atletas que estavam no voo da Força Aérea Uruguaia para participar de um campeonato internacional, ou estavam voltando de um campeonato internacional, e há um erro de navegação por parte dos pilotos e o avião cai nos Andes, no Chile. E aí essas pessoas ficam ali na sobrevivência no gelo. Você pode ver a imagem aqui ao meu lado. Ali está o charuto do avião, que foi usado como abrigo. Eles ficaram dentro do avião e aí na foto em que eles estão mais próximos, eles estão literalmente dentro do charuto do avião. E aí tem uns dizeres ali sobre o acidente. O acidente do voo 571 da Força Aérea Uruguaia, era um avião da Força Aérea Uruguaia, era um turbo-hélice da Força Aérea Uruguaia, acho que turbo-hélice ou uma aeronave convencional, mas não era um jato, era um avião de hélices, da Força Aérea Uruguaia, na Cordilheira dos Andes. Eles ficaram ali de 13 de outubro a 23 de dezembro de 1972. Portanto, foram 72 dias de sobrevivência. Das 45 pessoas a bordo, 28 sobreviveram ao acidente e 16 foram resgatadas com vida. Esse é o caso em que os sobreviventes tiveram que apelar, inclusive, para o canibalismo, tiveram que comer a carne humana para sobreviver, né? Esse é um dos relatos mais profundos de sobrevivência no gelo. Primeiro que o número de sobreviventes foi grande, foram 16 pessoas resgatadas, e o tempo foi muito longo, foram 72 dias. E aí, se você quiser saber sobre isso, há vários livros dos próprios sobreviventes, eles escreveram vários livros, há várias reportagens, várias entrevistas, e há pelo menos 3 ou 4 bons filmes que relatam o acidente ocorrido nos Andes, né? Normalmente o nome é Sobreviventes do Gelo. Faça uma busca na internet aí que você vai encontrar facilmente material sobre esse acidente. Ele é um acidente que trouxe muito ensinamento para a sobrevivência no gelo e um acidente que levou pessoas a praticar o canibalismo como forma de sobrevivência, e eles próprios relatam isso. Então é interessante tudo que envolveu esse acidente aí com a aeronave da Força Aérea Uruguaia nos Andes. Bom, mas vamos lá, vamos continuar o abrigo. Eu só trouxe esse acidente aí porque ele é um exemplo, ele tem que ser citado quando a gente fala de acidente no gelo, mas vamos lá, a parte técnica. Abrigos. Aí é trincheira, né? Dá para fazer uma trincheira dessa que está ao meu lado aqui, essa não é difícil de ser construída, né? Pode ser construída facilmente, é um buraco com a cobertura de gelo, aí uma espécie de V invertido, né? Uma cabanazinha ali, um V de cabeça para baixo, e você se enfia lá dentro. Por quê? Porque você vai evitar as correntes de ar e ali dentro a temperatura tende a ser maior do que fora. Então
é uma possibilidade. A trincheira. A trincheira é o mais prático, é o mais fácil, é o mais simples. Há um outro tipo de abrigo mais sofisticado que é o iglu. Aí para construir o iglu já tem uma técnica, ainda mais o iglu desse bonitinho que a gente está vendo na imagem aqui ao nosso lado. Esse iglu já requer ferramenta, já requer um certo trato aí em relação a isso. Não sei se todo mundo consegue fazer um iglu desse aí não, mas o iglu é uma outra forma de você permanecer abrigado na condição de gelo. Então, você tem aeronave, no caso de abrigo, resumindo o abrigo, você tem a aeronave, os destroços, você tem a trincheira e você tem o iglu, né? Nessa ordem de preferência, inclusive. Se puder usar aeronave, use aeronave, ou partes dela. Se tiver que fazer um abrigo, não tem aeronave para usar, vai ter que ser do seu jeito. Então faz uma trincheira. E, havendo tempo e condição e ferramenta, faça um iglu. Bom, fogo. O que você vai conseguir para queimar ali é basicamente aquilo que sobrar da aeronave que foi inflamável, né? A vegetação pode estar congelada, você pode até achar alguma vegetação para queimar, mas é mais raro. Então o que você vai ter que queimar é aquilo que está disponível e que for combustível na aeronave, né? Ele diz, gordura de animais. É possível que você encontre algum animal para comer e consiga usar a gordura dele para alimentar o fogo. É mais raro também. Os destroços da aeronave é que vão te fornecer a maior quantidade de subsídio aí para que você possa acender o seu fogo. Água. Bom, aí você tem duas maneiras de conseguir água, né? Derretendo o gelo, né? E aí você tem que ter muito cuidado quando for derreter esse gelo, para que tipo de gelo que você está derretendo, né? Ter cuidado para não utilizar aquele proveniente de áreas onde haja colônia de pinguins ou concentração de outros animais. Por quê? Porque tem impureza, tem sujeira, tem fezes, tem urina, tem uma série de contaminações nesse gelo. Não é porque ele é gelo que ele está limpinho não, tá? Ele é branquinho, mas ele não está limpo não. Então, cuidado com o gelo que você vai derreter. E a outra forma, além de derreter o gelo, é você coletar numa fonte. Você pode achar um lago, você pode achar um degelo, você pode ter aí uma parte de algum lugar que esteja descongelando, você consegue captar essa água do degelo, né? Mas procure nunca usar a água de superfície, procure a água mais profunda. Por quê? Porque a água de superfície geralmente é onde concentram-se as impurezas. Então, duas formas de conseguir água: derretendo o gelo e coletando de fontes naturais, com essas observações que eu coloquei aí. Alimentação. A alimentação é outro item complicado no nosso AFA mais A aí para sobrevivência no gelo. Se você estiver próximo a uma cordilheira como essa que aparece aqui, bonita, na foto ao nosso lado, há uma chance de você conseguir alguns animais para comer, né? Se você estiver naquelas regiões mais ao norte ou mais ao sul, ali na região do círculo polar, aí já começa a complicar a situação de alimento também. O alimento é mais escasso, talvez não tanto quanto no deserto, mas ele também é bastante escasso nesse caso aí. E o que você vai conseguir aí são alimentos de origem vegetal e alimentos de origem animal, e as indicações de como proceder em relação a esses dois tipos de alimentos nós já fizemos desde as aulas de sobrevivência na selva, né? Evitar o cabeludo amargo leitoso, vegetais, comer os frutos, as raízes, os brotos e por aí vai, né? Então você já tem uma bagagem para saber o que fazer, tanto em caso de alimento vegetal quanto em caso de alimento de origem animal, numa situação de sobrevivência no gelo, lembrando que há uma escassez muito grande de alimento, justamente pela condição climática. E aí, cuidados com a saúde que no gelo são importantíssimos também. Por quê? Porque a reflexão dos raios solares no gelo, o albedo, né? Lembra das aulas de meteorologia, o albedo, a quantidade de raio que reflete, pronto. Ele pode te deixar cego. Por quê? Porque aquela paisagem totalmente branca, com reflexão direta dos raios, isso pode gerar cegueira. E aí, não há adaptação natural da visão aos reflexos solares da neve, do gelo e da água. Então, acontece também no mar, viu? Os raios infravermelhos provocam fadiga óptica e dor intensa. Imagina dor nos olhos, cara.
Deve-se proteger os olhos utilizando óculos escuros, vendas ou abrigando-se em lugares pouco iluminados. Claro, esse óculos que está aí, essa máscara praticamente que está aí na foto, não está disponível no avião, e a não ser que alguém estivesse indo para uma estância de esqui, ninguém vai ter um negócio desse a bordo. Mas proteja os olhos. Eu coloquei essa imagem aí para ressaltar que os olhos devem ser protegidos também. Ação do vento. Aí mais uma foto do acidente lá dos Andes, você vê claramente aí Força Aérea Uruguaia, né, no avião, e eu coloquei para mostrar que eles se protegeram, utilizaram contra a ação do vento, que consequente a ação do vento, porque o vento faz a sensação térmica despencar. Você já está no frio e essa sensação térmica dispensa, a hipotermia é certa. Então eu coloquei aí a fuselagem da aeronave, tem inclusive um sujeito saindo ali onde está a palavra aérea. Repare que tem um sujeito saindo ali da fuselagem, tem outro em cima, né, mas tem um saindo da fuselagem, que é o que eles usavam para se proteger, era o abrigo para se manter aquecido. Hipotermia, você já sabe como é que funciona, já sabe os sintomas e já sabe como atenuar a hipotermia. Você já sabe das fases, da fase leve, da fase média e da fase severa da hipotermia, que é a fase de torpor, né? Você tem a excitação na primeira fase, você tem o torpor na última fase, que o cara está ali. O que você precisa fazer? Aquecer a pessoa, né? Se ela chegar nessa fase. Então, cuidado com a hipotermia. E se você quiser detalhes sobre a hipotermia, assista a aula de efeitos do calor e frio no organismo, que é uma das aulas, é a 18ª aula do curso. Fala exatamente desses efeitos e tem uma parte totalmente dedicada à hipotermia. Mas isso aí que a gente precisa ter cuidado também na sobrevivência no gelo, principalmente na sobrevivência no gelo, com a hipotermia. Desidratação, da mesma forma que acontece na sobrevivência no mar, na sobrevivência no deserto, você vai ter desidratação. E aí é aquela mesma coisa. Mucosas secas, urina escura, e você começa a ter uma condição dessa de desidratação, começa a ter problema renal, né? Mesmo sob condições de sobrevivência no gelo, o corpo continua necessitando de 2 litros diários de água. Seria a situação ideal, mas é claro que isso dificilmente será possível. Então, você pode entrar em desidratação. O ideal é hidratar as pessoas com os piores quadros com a água remanescente do kit de sobrevivência. Por isso que tem aquela água lá no kit de sobrevivência. Queimaduras, né? A pele exposta ao frio intenso vai apresentar queimaduras, né? E aí você tem a queimadura naquelas fases que a gente conhece da queimadura. Queimadura de 1º grau, não é um perigo, mas ela fica só avermelhada, é só um alerta, que são os arrepios e tal. A queimadura de 2º grau, que são as flictenas, flictena é bolha, começa a surgir bolha, indica um processo de queimadura do tecido, já começa a gerar bolha. E no 3º grau você tem a necrose, você tem a morte do tecido. Gangrenas ou manchas escuras na pele indicam severa diminuição do fluxo de sangue na região observada. O congelamento vai gerar queimaduras, e as queimaduras podem evoluir dentro desse quadro. Queimadura de 1º grau, queimadura de 2º grau e queimadura de 3º grau. 1º grau, arrepio e vermelhidão. 2º grau, flictenas ou as bolhas, começam a surgir bolhas, e no 3º grau a pele fica roxa e morta, né? Começa a gangrenar e pode haver um processo infeccioso que vai perder todo o membro de onde está essa pele aí que foi queimada. Então, queimadura é extremamente perigosa para a sobrevivência no gelo, daí a importância de manter-se totalmente coberto. Bom, meus amigos, encerramos aqui essa parte de sobrevivência no gelo, e a partir de agora a gente vai falar de um assunto que algumas pessoas mas a ANAC não cobra mais isso, mas isso não cai. Independente de cair ou não, independente de ser objeto de prova ou não, esses conhecimentos que a gente tem passado aqui, eles são importantes para a sobrevivência. Veja, a intenção do Braga Academy não é te formar para passar na prova da ANAC, não é isso.
A intenção é te formar para que você seja um cidadão melhor, para que você seja o profissional que as pessoas precisem quando em situação de emergência. Então, todo conhecimento que puder ser agregado, ele é válido, afinal de contas, conhecimento não ocupa espaço. Então, baseado nessa premissa de que a gente não trabalha com o foco na prova, e sim com o foco na formação completa do indivíduo, do profissional de aviação, o nosso próximo assunto vai tratar de animais peçonhentos e animais venenosos. E é extremamente interessante, vão ser algumas aulas aí discorrendo sobre isso. Eu tenho certeza de que você vai gostar tanto quanto eu gostei de preparar o material. Então, animais peçonhentos e animais venenosos são o assunto da nossa próxima aula.